Algumas árvores estão entre os maiores seres vivos que já existiram na Terra, como as sequoias, que podem passar dos 100 metros de comprimento. Mas você já se perguntou por que as árvores não crescem mais que isso? Meu nome é Darlan, sou formado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Minas Gerais e hoje você vai entender por que as árvores possuem um limite de altura. Para entender o motivo do limite de altura das árvores, primeiro vamos entender qual é a vantagem para uma árvore ser maior. Vamos começar relembrando como a fotossíntese ocorre. A fotossíntese é o processo onde organismos como as plantas conseguem fabricar o próprio alimento. Para que esse processo ocorra, as plantas precisam de 4 coisas essenciais: água, sais minerais, gás carbônico e luz. A água as plantas obtêm através de chuva e de reservatórios de água abaixo delas. Os sais minerais elas absorvem através do solo. O gás carbônico elas obtêm do ar e a luz é obtida pelos raios solares. Na ausência de uma dessas 4 coisas, o processo de fotossíntese não pode ocorrer. Agora vamos pensar sobre como é a vida de uma planta em uma floresta. Na maior parte dos casos, as plantas vivem cercadas por outras plantas. Nessa floresta, as plantas maiores irão fazer sombra nas plantas menores, dificultando com que estas obtenham a luz necessária para realizar a fotossíntese. Dessa forma, as plantas menores ou morrerão ou terão suas funções essenciais como a reprodução prejudicada. Consegue ver aqui o motivo por trás do gigantesco tamanho de algumas árvores? Ao se tornarem maiores que plantas ao seu redor, árvores como as sequoias conseguem expor suas folhas ao melhor local possível para obter energia solar, o que é uma vantagem para a realização da fotossíntese. Mas se ser maior é uma vantagem tão clara, por que as plantas não crescem infinitamente? A verdade é que o tamanho das árvores gigantes, como as sequoias, foram obtidos através de uma corrida evolutiva por luz. Ao longo das gerações, plantas maiores foram obtendo vantagem luminosa sobre as plantas menores, de forma que a cada geração, árvores maiores foram surgindo. Mas em determinado momento, o tamanho das árvores parou de aumentar por causa de um fenômeno denominado trade-off. Na ecologia, trade-off é o nome dado ao fato de um mesmo organismo não poder ser bom em muitas funções ao mesmo tempo, de forma que quando chega a um limite de uma característica, como no nosso caso o tamanho das árvores, aumentar mais essa característica significa prejudicar drasticamente outras características. E quais são essas outras características prejudicadas? A mais importante tem a ver com a eficiência do transporte de água pela planta, que, recordando, também é um fator essencial para a fotossíntese das plantas, assim como a luz. Para transportar a água verticalmente, a planta desloca de célula em célula ao longo dos vasos condutores de água, que chamamos de xilema. Quanto mais alta uma árvore é, mais difícil e demorado é o transporte ao longo do caule, fazendo com que exista uma altura ideal, que é a altura na qual, caso uma árvore ultrapasse, o transporte de água será prejudicado. Dessa forma, as árvores possuem um limite de crescimento pelo fato de que, ao passarem da altura ideal, elas acabam prejudicando a sua própria sobrevivência, fazendo com que o maior tamanho passe de ser uma vantagem para uma desvantagem em relação às outras árvores. Uma curiosidade é que alguns pesquisadores já se perguntaram qual seria a maior altura que uma árvore pode chegar sem apresentar graves danos. E a partir de estudos, eles chegaram à conclusão que essa altura é algo entre 122 a 130 metros. Por hoje é isso. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima.